Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-los, dizer que de facto tivemos a primeira reunião de trabalho com o líder do partido a nível nacional e pretendemos, como já foi dito, restabelecer pontos de diálogo com o partido e com o governo aqui em Lisboa. Abordamos algumas questões que estão na ordem do dia e que transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro, no caso ao Presidente do partido. Algumas delas são problemas que subsistem e que precisam de ser resolvidos para a Madeira, desde logo a questão do regime dos transportes aéreos para residentes e para estudantes, em que pretendemos assumir o mesmo regime que existe neste momento para os Açores, com limites tarifários para os estudantes e para os residentes, e outras questões de ordem de funcionamento político da região. Mas neste momento posso dizer que a reunião correu muito bem. Entre outras questões está também a possibilidade de nós, como sabe, temos cumprido escrupulosamente o plano de ajustamento económico e financeiro e já existem boas perspectivas no futuro de a região e a população da região beneficiar também desse cumprimento. Doutor, mas as questões politicamente mais relevantes têm a ver com a possibilidade de realizarem-se eleições antecipadas na Madeira. Conseguiu aferir da sensibilidade do Primeiro-Ministro para a antecipação de eleições? Neste momento, a nossa posição é muito clara. Nós queremos que os madeirenses e os porto-santenses se pronunciem relativamente ao futuro da região e ao futuro das políticas da região. E, nesse sentido, amanhã vamos ter uma audiência com o Sr. Presidente da República e vamos transmitir aquilo que é o nosso entendimento. Acho que, neste momento, para iniciarmos novas políticas na região, com novos protagonistas, precisamos do sufrágio, ou seja, do alicerce fundamental, que é o voto democrático dos madeirenses e dos porto-santenses. E a nossa ideia é que as eleições regionais se realizem o mais rapidamente possível. Conta com o apoio do líder do PSD nacional nessa matéria? Este é o entendimento também do líder do partido a nível nacional. Isso aqui há pouco que havia Nós, neste momento, vamos percorrer um caminho novo, com novas políticas e, obviamente, com políticas para o novo ciclo político que a Madeira precisa de enfrentar. E os procedimentos e as atitudes e as políticas que vamos seguir não são de ruptura, são novas políticas. E aí foram essas que foram sufragadas no Congresso do PSD por todos os militantes. Disse há pouco que era o estabelecimento de diálogo nas pontes entre o PSD regional e o PSD nacional. Essas pontes tinham, de alguma forma, colapsado nos últimos anos por uma questão. Disse também que contava com o apoio do líder do PSD nacional para as eleições para a campanha, o que não aconteceu no último ato do PSD. O que eu disse é que a Madeira, neste momento, vivemos a um tempo novo. A Madeira tem que se afirmar pela sua notoriedade positiva e pela possibilidade de estabelecer pontos de diálogo permanentes com as instituições do Estado, com a sociedade e com os próprios mídias aqui a nível do continente. Portanto, a nossa posição será uma posição, neste momento, de consolidar esses pontos de diálogo, porque é fundamental para a implementação de novas políticas existir essas pontes. Não faz nenhum sentido a Madeira se virar para dentro de si própria ou estabelecer um regime de conflitualidade permanente que faz parte de outros tempos. Admitiu que a Madeira tivesse benefícios por estar o programa de ajustamento e respeitar o programa de ajustamento, tendo em conta que hoje a Ministra das Finanças anunciou o pagamento ao FMI, o Primeiro-Ministro deu-lhe alguma indicação de que benefícios poderão ser... Essa é uma questão que tem que ser analisada com muito cuidado. Neste momento, o que lhe posso dizer é que a região tem cumprido e escrupulosamente aquilo que são as obrigações que correm do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E o grande objetivo é subir a sua credibilidade e o seu ranking junto dos credores. É óbvio que se o programa continuar a ser cumprido, como tem sido cumprido de uma forma escrupulosa, a região retirará a médio prazo benefícios dessa situação. Serão anunciados, vamos anunciar. Compromisso do Dr. Pedro Passos Coelho, nomeadamente na questão dos transportes, do modelo de transportes e também sobre o reajustamento do próprio plano. A Madeira vai precisar de mais dinheiro?
Neste momento, eu transmiti qual era a nossa posição, que será, obviamente, apreciada pelo Dr. Prazos Coelho. E a ideia é que é insustentável neste momento, sobretudo nas alturas de pico, os residentes e os estudantes estarem a pagar preços de transporte aéreo à volta de 400, 500 euros. Portanto, isto é insustentável, é injusto, não faz nenhum sentido. E, por conseguinte, temos que restabelecer ou estabelecer um novo sistema onde os direitos de mobilidade dentro do território nacional sejam assegurados a preços equitativos e justos. Essa é uma questão que se pode problematizar com o processo de privatização da TAP? Não, nada tem a ver com isso. O processo de privatização da TAP e o caderno de encargos assegura escrupulosamente as obrigações de serviço público. O que nós estamos a falar é da questão do subsídio de mobilidade, que foi alterada quando a liberalização em 2008 e que, neste momento, sobretudo nas alturas de grande afluência, o Natal, as férias, faz com que grande número de pessoas, de residentes, de estudantes, fiquem impedidos de viajar porque os preços são incomportáveis. Portanto, temos que estabelecer um teto, como existe neste momento nos Açores, que é 134 euros para residente e 99 euros para estudante. Doutora, pergunta para o estranho, mas vou fazê-lo. Explique-nos qual é a situação atual na Madeira em matéria de gestão e do governo regional. Isto com a oposição, eu tenho criticado o Dr. Alberto João Jardim, que apresentou a demissão no passado dia 12 deste mês e continua, enfim, a proceder a inaugurações. Que comentário é que merece esta atitude e qual é a situação concreta que se vive neste momento na Madeira? Há um vazio? Neste momento o governo, repare, você já está numa fase eleitoral. Portanto, é normal que a oposição também diga muitas coisas. É normal, já está numa fase de pré-campanha eleitoral. Portanto, o que nós temos neste momento, a partir do momento em que o Dr. Alberto João Jardim apresentou a sua demissão do governo, é um governo de gestão. Isto nós temos constitucionados, é isto que existe. Que exerce atos de gestão corrente. A questão de ir a uma inauguração ou de ir a outra inauguração nada tem a ver com os atos de gestão corrente. Portanto, e é isto que, aliás... Nada a ver, diz que extravasa os atos de gestão corrente. Pode extravasar, mas quer dizer, mas o que interessa do ponto de vista efetivo, as decisões do governo são decisões de gestão corrente. É isso que está na lei, é isso que vai ser cumprido. Não me cabe na cabeça que seja de outra maneira. Uma questão partidária. Os deputados do PSD na Assembleia da República enfrentam um processo disciplinar que tem estado contra o Orçamento de Estado. Essa questão foi abordada aqui nesta reunião? Não foi. Mas penso, não, porque a legislatura está quase a acabar, penso que as consequências não serão, senão terá grandes consequências. Deixa-me só perguntar se conta com, há pouco fiquei na dúvida, se conta com a presença do Dr. Passos Coelho na campanha eleitoral. É possível, vamos ver. Neste momento nós vamos ter uma campanha relativamente célebre, porque essas eleições, como espero, vão se realizarem em 29 de março, vamos ter um tempo de campanha eleitoral relativamente curto. Mas gostava de o ver lá? É possível. Eu gostava que ele fosse, mas vamos ver se ele tem disponibilidade para o fazer. As declarações, então, do Presidente do Governo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.